Bom dia, gente. Deus abençoe a todos que estão vendo, que vão ver essa live. Eu estou desejando a todos bom dia, boa tarde. Eu não sei em que horário você vai ver essa pequena live. Estou iniciando agora às 11h48 do dia 4, dia de domingo de Páscoa de 2021, de abril de 2021. Eu agradeço a sua atenção e eu estou desejando Feliz Páscoa para você, para toda a sua casa. Graças a Deus que nos deu a oportunidade de celebrar mais uma Páscoa. Mas vamos falar um pouquinho, rememorar o que é a Páscoa. A Páscoa do povo de Deus, do povo cristão, do povo judeu, do povo israelita. Em princípio, nós comemoramos a passagem a passagem do anjo da morte no Egito. Quando o povo de Deus, que naquele tempo era o povo hebreu, eles estavam escravos no Egito e o Senhor Deus resolveu que eles seriam libertados. Eles clamavam durante muito tempo, eles clamavam a Deus, e o Senhor Deus tem o coração voltado a atender o clamor do seu povo. Quando clama de verdade, a palavra do Senhor Deus em Jeremias 29 diz que quando a gente clama a Deus de verdade, Ele ouve. E eles clamavam a Deus pedindo a libertação, porque eles eram escravos, eram maltratados, eram judiados. E chegou o tempo que o Senhor Deus resolveu que eles seriam libertados. Então Deus levantou no meio do povo um libertador. Essa história é um pouco comprida, mas você pode procurar na Bíblia, no livro de Êxodos. E como o faraó não libertava o povo, Deus mandou 10 pragas. A última delas foi a passagem do anjo da morte. Então o anjo passaria pelos lugares, pelos campos, pela cidade, por todo lugar no Egito, e toda a casa que não estivesse ungido os umbrais da porta com o sangue de um cordeiro, o anjo mataria todos os primogênitos que estivessem naquelas casas, mesmo do povo de Deus. Então Deus ordenou que matassem cordeiros e ungisse os umbrais das portas das casas com o sangue do cordeiro. E naquelas casas Deus não deixaria o anjo da morte entrar. E assim eles fizeram. E também eles teriam que comer ervas amargas e carne de cordeiro assado. Eles teriam que comer às pressas, já prontos, porque dessa vez o faraó libertaria o povo para sair da escravidão, sair do Egito. Então essa passagem do anjo da morte, Deus também mandou que fosse sempre comemorado. Então esse é o significado da palavra Páscoa. Pesach, isto é, passagem. Foi quando o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos do reino, todos os egípcios e de outras raças que estavam no Egito, mas não matou do povo de Deus, porque eles tinham as casas que tinham obedecido e ungiram os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. Os primogênitos não foram mortos pelo anjo da morte. E esse sangue significava o sangue do Cordeiro Divino, Jesus Cristo, que um dia seria derramado para a libertação da humanidade. Esse sacrifício do Senhor Jesus foi para todo mundo, mas nem todo mundo quer, e nem todo mundo crê. Tem gente que crê, mas não muito. Quer essa salvação, essa libertação, mas não muito, porque não assumem de fato uma vida com Deus, de reconhecer e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas a palavra nos diz que todos os que creem são salvos, serão salvos. E esse é o significado da Páscoa. Para o povo cristão, além do significado
primeiro, que é o da passagem do anjo da morte, que libertou o povo de Deus, que hoje é israelita, libertou da escravidão, e o sangue do Cordeiro os livrou do anjo da morte. E assim também o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, passou da morte para a vida. E em Cristo, quando nós reconhecemos e confessamos, quando a pessoa reconhece e confessa Jesus Cristo como seu Senhor, seu único Senhor, seu Salvador, também passa da morte eterna para a vida. A palavra de Deus nos diz: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Então, isto significa que nós, quando reconhecemos e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passamos da morte espiritual para a vida espiritual. E assim, nós também comemoramos a Páscoa, ano após ano, e assim comemoraremos enquanto estivermos nessa terra, até o Senhor Jesus voltar, estaremos comemorando a Páscoa nessas duas formas. Mas também existe uma outra forma de comemoração que não é a forma da comemoração do povo de Deus, do povo israelita e do povo cristão. Houve uma mistura chamada sincretismo. Sincretismo, eu vou ler aqui uma definição da palavra sincretismo que eu tirei do Google. Sincretismo é o que resulta da fusão ou amálgama de elementos de diversas origens. Quer dizer, mistura-se vários elementos, surge um outro elemento. Sistema filosófico ou religioso com tendência a fundir elementos de várias doutrinas diferentes. Síntese de duas ou mais culturas de origens diferentes que origina uma nova cultura. E assim é que foram misturados doutrinas de povos pagãos com as doutrinas de Deus. E então vieram costumes diferentes, de povos diferentes, como, por exemplo, a pintura de ovos de chocolate e de símbolos de lebres e outras coisas que eram símbolos pagãos, era uma forma dos pagãos festejar, mas eram festas que nada tinha a ver com a passagem do anjo da morte, com a libertação do povo de Deus, e também nunca teve nada a ver com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nada tem a ver com a nossa ressurreição espiritual, porque quando nós confessamos a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e descemos as águas batismais, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa velha criatura morre, renasce. Quando somos levantados da água, renasce uma nova criatura, uma criatura renascida em Cristo Jesus. E assim é que nós comemoramos hoje essa data magnífica para nós, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós que já renascemos em Cristo Jesus, também comemoramos o nosso renascimento em Cristo Jesus. Era essa minha pequena mensagem a todos que vão ver, e não deixe de compartilhar, e nós vamos procurar passar essa mensagem também no YouTube, e no YouTube não deixe de pôr o seu live, clicar no joinha, e sejam todos muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Feliz Páscoa, em nome de Jesus.